Olá, queridos irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para quem está me ouvindo em diferentes horários. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Na meditação de hoje falaremos sobre a injustiça e a impureza dos seres humanos. Antes de começar, queridos irmãos, gostaria de pedir que vocês pausem o vídeo agora, curtam o vídeo. Quem não se inscreveu no canal, aproveita e já se inscreva. 1, 2, 3, já. Já pausaram? Muito obrigado. Não esqueçam de compartilhar o vídeo quando acabar. E quem quiser comentar nos comentários, fique à vontade. Vamos fazer uma oração para começar. Querido Deus amado, que o Espírito Santo esteja no nosso meio, que ele tome a mim como seu instrumento e fale através da minha boca, que seja apenas o seu instrumento para se comunicar conosco nesse momento. Que nós todos aqui, tanto as pessoas que estão me ouvindo quanto eu mesmo, possamos aprender e evoluir com essa meditação. Pois todos nós estamos no mesmo barco, estamos iguais e temos que evoluir. Pois todos nós estamos sendo julgados, todos nós estamos sendo preparados e moldados para chegarmos juntos na terra prometida que o Senhor nos ofereceu. Então esteja conosco, Senhor, que os teus maiores pessoas do mundo estejam aqui neste momento. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, e nos ensinem para que nós possamos aprender a absorver e pôr em prática nossas vidas. Que assim seja. Amém. Queridos irmãos, eu gostaria de começar lendo para vocês Romanos 1, 18 a 31, que diz assim: A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio de sua injustiça suprimem a verdade. Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhece desde a criação do mundo, sendo percebido por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis. Vou parar aqui um minutinho no versículo 20. Está falando que o ser humano é indesculpável, porque desde o início dá para perceber Deus na natureza, na criação, no sistema solar, no próprio corpo humano, não é? Todos estão aí, dá para perceber a divindade de Cristo, o poder de Cristo. Por exemplo, um oftalmologista, que é um médico de olhos, que estuda na vida anos para se especializar na na carreira de oftalmologia, ele não consegue entender direito os olhos do ser humano. Ele tem muito mais perguntas do que respostas. Por quê? Porque o corpo humano é muito complexo. Quando você olha, por exemplo, e vê que através de um pedacinho de uma verruga de uma pessoa, você pode conseguir fazer um ser humano igual àquele, exatamente igual, ou seja, um clone. Você precisa de um pedacinho de uma verruga da pessoa. Você faz a pessoa exatamente igual. Só precisa de uma pequena amostra do DNA. Você faz o ser humano igual. Igual. Eu, se eu quiser ter um filho exatamente igual a mim, eu consigo. Basta que tire o meu DNA e o cientista lá faz do meu DNA, ele faz a. Ele pega, cria um novo ser humano através das células tronco. Ele consegue fazer um ser humano igual a mim. Igualzinho. Exatamente, não é parecido como muitos filhos são bem parecidos com os pais, não, igual, exatamente igual. Por quê? Porque hoje em dia é possível, você entendeu? Hoje em dia é possível. Porque o nosso corpo, ele é cheio de coisas que a gente não entende. O cérebro da pessoa é um órgão que hoje ninguém entende nada dele. Ninguém sabe praticamente nada, né? Então a pessoa sabe que tem as veias ali, que o sangue corre, que não sei o quê, mas não dá para compreender, que nem, por exemplo, quando você olha para uma coisa
Eu tô olhando aqui pro pano que tá cobrindo o carro aqui, eu tô gravando dentro do carro. Eu tô vendo que ele é azul, tem estampado com algumas flores rosa e com folhas verde e branco. Por que que eu tô vendo isso? Porque o meu cérebro tá captando. Ele tá fazendo centenas e centenas de operações matemáticas para me trazer isso em segundos, né? Segundo, em milésimos de segundos. Então, meus olhos estão captando a claridade, mas o meu cérebro é que está me demonstrando o que é que eu estou vendo. Então, quando você olha o funcionamento do corpo humano, você já vê que é impossível que não tenha um criador perfeito por trás disso. Muita gente vai falar, mas tem ser humano que nasce sem perna, que nasce sem um rim, que nasce com problemas cardíacos, que nasce e morre, que nasce prematuro e acaba morrendo. Sim, mas isso é culpa do ser humano. Porque o ser humano vem deturpando o seu próprio corpo. O ser humano vem destruindo o seu corpo. E isso faz com que o ser humano acabe por se autodestruir. E as consequências pelos erros que o ser humano vai cometendo acaba surgindo nas suas gerações. Isso que está escrito na Bíblia, que o ser humano paga, os filhos pagam até, não sei, acho que até a 10ª geração, que paga pelo problema do pai. Então, por exemplo, pessoa que fumou a vida inteira e teve um filho. Este filho, ele pode ter propensão a nascer com mais problemas cardíacos, com malformações. Por quê? Porque a nicotina, todo o mal que o cigarro faz, já contaminou o corpo e também os espermatozoides do homem e os óvulos da mulher. Então, a partir do momento que já está danificado o corpo, que as células foram danificadas, elas vão ser transmitidas danificadas também para um filho. É por isso que muitas vezes, quando a pessoa tem um pai que é alcoólatra, o avô que é alcoólatra, o filho acaba se tornando alcoólatra. Por quê? Porque está no sangue, porque está nas células. Você entendeu? Por isso que quem tem a tendência a ser um alcoólatra não deve ingerir bebidas alcoólicas. Ninguém deve ingerir bebidas alcoólicas, ninguém. Mas aqueles que têm tendência a ser um alcoólatra não pode nem sequer pensar em ingerir, nem que seja um copinho de vinho, um copinho de champanhe, não pode, porque aí vai querer tomar sem parar. Você entendeu? Ele pode se descontrolar. Vou continuar lendo para vocês aqui, ó. Porque tendo conhecimento de Deus e não o glorificam como Deus, nem lhe deram graças, pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios e o coração insensato deles se obscureceu, dizendo que eram sábios e se tornaram tolos. Trocaram a glória de Deus incorruptível por imagem semelhante ao ser humano corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. Por isso, Deus os entregou à impureza pelos desejos do coração deles, para desonrar o seu corpo entre si. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas, porque até as mulheres trocaram o modo natural das relações íntimas por outro, contrário à natureza. Da mesma forma também, os homens deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo indecência homens com homens e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Vou parar aqui no versículo 27. Vocês percebem o que está sendo falado, queridos irmãos? Eu vou ler o versículo 27 de novo aqui. Da mesma forma, homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, tendo indecência, homem com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Queridos irmãos, claramente Deus está criticando aqui a relação homossexual, não é? E está chamando de indecente quem pratica esse ato. E mais, ele está falando que está sendo usado como punição à homossexualidade. Percebe como é grave?
E tem muita gente que acha que a homossexualidade é normal, né. Tanto do homem com homem, quanto da mulher com mulher. Você vê que no versículo anterior falou da mulher, né. Ah, por causa disso, Deus entregou a paixão vergonhosa, porque até as mulheres trocaram o modo natural das relações íntimas por outro contrário à natureza. Da mesma forma, também os homens deixaram o contato natural da mulher e se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo indecência homens com homens e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Queridos irmãos, só com esse texto aqui, a gente já percebe que Deus não aprova o homossexualismo. Será que nós deveríamos apoiar também as pessoas que cometem esse ato indecente, né? Da mesma maneira como fala que uma mulher que se veste com uma roupa curta é indecente, mesma maneira que uma mulher que se prostitui é indecente, aqui está falando que um homem que pratica a relação com outro homem, ou uma mulher com outra mulher, também é indecente. Ele está falando que isso foi uma punição. Punição! Gente, nós temos que lutar. Quem tem esse sentimento dentro de si tem que lutar contra, porque não é certo. Olha só o que Deus está falando, é indecente. Vamos continuar aqui, ó, versículo 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável para praticarem coisas que não convêm. Estão cheios de todo tipo de injustiça, perversidade, avareza e maldade. Estão cheios da inveja, homicídio, discórdia, engano e malícia. São difamadores. Vou parar aqui um minutinho aqui, ó, no versículo 29, ó. Tá falando o quê? Malícia. Tem gente que se gaba de ser malicioso e maliciar e critica quem não malicia. Mas você está vendo que Deus também não aprova a malícia? Então quem é melhor, o malicioso ou o ingênuo? O ingênuo. A malícia se mostra que você está com a cabeça poluída, suja. Então, tem gente que ouve uma frase e já malicia na hora, uma frase duplo sentido. Tem outros que não. E as pessoas criticam aqueles que não maliciam, falam que são imaturos, não sei o quê, que precisam aprender a malícia, a ser malicioso. Não, a malícia não vem de Deus. Está claro aqui. Continuando, versículo 30. Caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, desleais, sem afeição natural e sem misericórdia. Embora conheça a sentença de Deus de que os que praticam tais coisas são passíveis de morte, eles não somente as fazem, mas também aprovam os que as praticam. Percebe? Está falando aqui tanto errado quem aprova quanto quem as pratica, né? Então, queridos irmãos, olha aqui, está comparando o homossexual, a pessoa que tem a relação homossexual com assassinos, com um monte de coisas aqui vergonhosas. Você entendeu? Deus está chamando a atenção. Todo mundo sabe. Nós estamos vendo a natureza. Nós vemos a situação que é. Quantos já homossexuais não morreram com o vírus da AIDS, por exemplo? Dois artistas que eu vou citar aqui agora. Cazuza, um dos maiores cantores aí, artistas que já existiu no Brasil, muito conhecido, morreu de AIDS. Por quê? Porque ele era homossexual. Inclusive ele teve relações com o Ney Matogrosso, pra quem não sabe. Eles eram namorados. Por sorte, o Ney Matogrosso não se contaminou, porque provavelmente Cazuza teve relação com outro homem e se contaminou dessa maneira. Ou às vezes até mesmo com uma mulher, né? Se ele também tinha relação com mulheres, eu não sei. E também o ator Wagner Bello. Para quem é da minha geração, pode ser que já conheça pelo nome. Mas se eu disser o personagem que ele fez, quem é da minha geração com certeza sabe. Quem tem 2 anos a mais do que eu, né? Quem tem entre 30 e 40 anos deve conhecer, né? Deve lembrar dele. O Etevaldo do Castelo Rá-Tim-Bum.
né, Wagner Belo, ele também era homossexual, desenvolveu a AIDS e não conseguiu nem sequer terminar as gravações do seriado Castelo rá tim ele morreu antes de terminar a sua participação. Tudo por quê? Porque não respeitam as orientações divinas, ficam se entregando a coisas que são erradas. Ah, então quer dizer que a AIDS é só entre homem e mulher e mulher, então se eu fizer com mulher eu posso fazer preservativo que eu não vou pegar AIDS. Não, não é assim. É claro que você pode pegar, por exemplo, se a mulher tiver alguma lesão vaginal e ela tem a AIDS e o homem vai fazer sexo com ela, ele pode se contaminar. Assim como se o homem tem o vírus e ele faz sexo com uma mulher e esse sexo acaba causando alguma ferida nas partes íntimas dela, através do próprio esperma do homem, pode contaminar ela também, entendeu? Mas a probabilidade de contaminação é muito maior no homossexual, por quê? Porque o sexo anal ele não foi essa região não foi feita para fazer sexo, para fazer isso. Então o que acontece? Causa lesões quando você faz isso. E essas lesões acaba por sua vez, muitas vezes acontecem lesões também no órgão genital que está penetrando, né, não só na região anal onde está sendo penetrado, mas assim, no órgão genital que está penetrando. E nessas lesões é onde se contamina de um na outra, né, entendeu? Então, nós temos que ver que acontece, a mulher, por exemplo, que que pratica muito quando é mulher com mulher, geralmente faz o sexo oral. Isso também pode contaminar. Se a mulher tiver, por exemplo, uma cárie no dente e a outra tiver o vírus, ela pode sair o vírus lá, entra pela cárie do dente dela e contamina. Mesma coisa ao contrário, se tiver uma ferida na boca e a outra também tiver algum sangramento, tiver vestígios, a mulher tem sangramento, né, por conta da negócio da menstruação. Portanto, pode ter algum vestígio. A mulher vai lá, faz o sexo oral, o que vai acontecer? Pode se contaminar. Então, tudo é errado. Então, Deus fez. Qual que é a relação sexual correta? Homem com mulher e através dos órgãos genitais. Entendeu? Então, também não é certo. Por que, que também tem muito caso de homem com mulher que contamina? Porque muitas vezes o homem e a mulher faz o sexo anal também. Faz o sexo oral. Então, é necessário que faça o que Deus ordenou. Se Deus ordenou dessa maneira, é porque deve ser assim, né. A região anal do ser humano tem muitos vírus, muitas bactérias, que ali não fazem mal para a saúde, a não ser que elas aumentem em uma quantidade muito grande. Agora, se essa bactéria tiver acesso, ela entrar pelo órgão genital, tanto do homem quanto da mulher, vai causar uma infecção urinária gravíssima, né. Você entendeu? Tem bactéria que, por exemplo, que está no nosso intestino, que ela só morre se você tomar medicação na veia. Meu pai pegou essa bactéria, teve que ir no médico para poder ficar indo lá no posto, festa de posto que tem aqui em Mogi, chama UPA, todo dia, durante 7 dias tomar a dose que estava lá na veia lá da medicação, né. E no caso dele não foi de sexo, porque ele não faz mais isso há muito tempo já, que ele já tem uma idade avançada, não tem nada disso, né, ele tem 88 anos, não tem nada disso. No caso dele foi por problema de próstata, foi por talvez alguma falta de higiene por parte dele, né, não tem nada a ver com isso, mas ele pegou essa bactéria, dou um exemplo por causa disso, você entendeu? Então as bactérias estão dentro da gente. Entendeu? Então nós precisamos agir corretamente. Deus nos orienta a tais coisas, não é porque Ele quer impedir que a gente seja feliz, ou que a gente coma o que goste. Não, é porque Ele quer a nossa saúde, Ele quer o nosso bem. Nós temos que entender uma coisa, a inteligência de Deus, a sabedoria de Deus é infinitamente maior do que a nossa. Deus enxerga muito mais do que nós podemos imaginar que Ele enxergue. Você entendeu? Muito mais. Por isso que a vontade dele sempre deve ser soberana na nossa vida, porque ele sabe de tudo que é melhor pra gente. Se ele orientou a não fazer tal coisa, é porque isso vai fazer mal pra gente.
compreende? Né, nós devemos parar uma coisa importante também, parar de ficar indo atrás de coisas que não foram reveladas, e se apegar às coisas já reveladas. Por exemplo, tem pessoas que ficam indo atrás de OVNIs, atrás de alienígenas, atrás de saber, ah, por que que o mal existe? Ah, por que isso? Por que aquilo? Existe o dinossauro e o homem das cavernas. Deus não revelou nada disso, porque não há necessidade para gente. Não interessa se existiu ou não o homem das cavernas. Não interessa se existiu o dinossauro. Não interessa se existam ou não povos em outros planetas. Eu acredito que existam sim. Mas não acredito que eles venham para o nosso planeta com discos voadores. Embora eu mesmo já tenha visto algo semelhante. Mas não posso bater o martelo que é um disco voador. Nem acredito que seja. Nós temos que nos apegar ao que já foi revelado, às verdades, às profecias, e estudar para que nós sejamos preparados, porque o fim se aproxima. Cada vez mais a gente vai vendo os sinais do tempo do fim. A gente fala que o amor ao próximo ia esfriar, está escrito em Apocalipse, né? Jesus também acho que falou alguma coisa a respeito sobre isso. Aí eu falo para vocês. Eu estava vendo um vídeo hoje que eu tô vendo o ser humano cada vez mais frio. Aliás, é uma reportagem que passou no Domingo Espetacular da Record. Não sei se ontem ou quando foi que passou. Mas acontecimento recente, porque eu tinha visto na internet há pouco tempo uma das reportagens que foi falada ali. Numa das reportagens, uma professora que dá aula de reforço em casa, uma senhora de idade já com perto de 70 anos, ela dá aula em casa e ela começou a ter problema com os alunos, uma criança de 7 para 8 anos, se não me engano, e essa criança agrediu ela com um tapa. Ela tentou ensinar para esse aluno, tentou conversar, tentou chamar a mãe para conversar, ela tentou orientar esse aluno que as crianças que não que não se comportam, que ela pode acabar de parar na Fundação Casa, né, que a criança não pode ser presa na Fundação Casa, que não sei o quê. E essa criança, não sei o que foi que ela passou para os pais. A mãe, a tia e o padrasto dessa criança foram lá falar com a professora. Chegaram, a professora achou que eles iam lá conversar com ela, falar alguma coisa, e eles chegaram gritando violentamente, agrediram a professora. E o padrasto, segundo ela, estava armado, quase mataram a professora, ela estava com as 2 pernas inchadas, ela foi espancada. Uma senhora de quase 70 anos. Aonde está o amor ao próximo? Que mais? Teve um outro caso também de esse outro caso eu não vou lembrar agora. Mas o terceiro caso me chama também bastante atenção, né. 2 meninos brigaram na escola com briguinhas de bolinha de papel. Aí, o menino que recebeu a bolada, correu atrás do outro pra tentar, bater no outro, tentar, retribuir o que fizeram nele. E ele, por sua vez, acabou, correndo atrás do outro, acabou perdendo tropeçando, caiu na escada e ralou o braço e o joelho. Ele chegou no pai, essa foi a história que eu já tinha visto há pouco tempo. Chegou no pai e falou pro pai que o menino tinha batido nele. O pai pegou o menino na escola e estava de carro, e aí o menino falou: "É aquele menino lá na frente". O menino estava andando, o menino que jogou a bolinha de papel nele lá, estava lá na frente, andando junto com a irmã do lado, as 2 vindo da escola. O cara simplesmente pegou e jogou o carro em cima do moleque, atropelou o menino literalmente. O menino caiu no chão com expressão de dor no tornozelo, e aí a irmã tentou explicar que tinha sido assim, isso aqui, o pai não quis ouvir, revoltado, gritando com o moleque, querendo que o moleque voltasse pra escola, quer chamar o pai para conversar, que não sei o quê. Isso é amor ao próximo?
Me explica, queridos irmãos, isso é amor ao próximo? Claro que não é. Claro que não é. Claro que não é. E isso me fez lembrar do meu inquilino, que por causa também de uma bolinha de papel, uma confusão que começou por causa de uma guerrinha de bolinha de papel na escola, onde o filho do meu inquilino acertou a bolinha de papel no olho do outro, ocasionou que o meu inquilino desse 7 ou 8 facadas, não sei quantas, foi até 10 facadas, não lembro, foi bastante, de peixeira na barriga do pai do outro menino. Tudo começando por causa de uma bolinha de papel. Por quê? Porque aquele cara foi tirar satisfação com ele num bar, já num lugar que não é apropriado, e ainda começou a falar um monte de asneira por causa de uma briga de bolinha de papel. Começou a falar que o menino era um nóia, que o menino era não sei o quê, e começou a falar um monte, começou a falar que a mulher do cara era uma vagabunda, que devia estar traindo ele por aí, porque devia estar dando por aí para os homens tudo, porque não estava dando educação pro menino, porque não sei o que lá. E ainda quando o cara virou as costas, ele fez chifrinho no cara. O cara era daquele cearense nervoso, saiu de lá, deixou o filho em casa, pegou a peixeira, voltou lá, pegou o cara na rua e encheu o cara de facada na barriga. Aí eu falo pra você. Olha só o que aconteceu. E o pior, os filhos acharam certo que o pai deu a facada na barriga do outro. O cara operou, teve que passar por várias cirurgias, recuperou desse problema, mas há pouco tempo ele morreu de infarto. Talvez consequência das coisas, talvez não. Mas o cara fez o quê? Fugiu pro Ceará, levou o filho pequeno que tinha causado a confusão, o mais velho ficou, o menino perdeu o ano da escola por conta disso, tudo causado por uma besteira de uma briga de bolinha de papel na escola. Onde é que está o amor ao próximo? Não existe mais. Você vê que o ser humano não dá valor algum à vida do outro. Não se tem amor ao próximo. A mãe e o pai que deveriam ensinar o menino a não agredir a professora ainda foram lá para espancar a professora. Gente, é lamentável. É lamentável que nós passamos por tudo isso. Aí vocês verem. Agora tá olhando a reportagem ali. O outro segundo caso que eu não lembrava é um aluno que estava encarando cabeça a cabeça com o professor. Aonde que está o respeito e o amor ao ser humano? Não tem. Cada vez mais você vê a violência dentro da sala de aula. Eu mesmo passei por momentos na escola que eu fiquei horrorizado. E olha que eu estava dando aula para sexto, sétimo, oitavo ano. Um aluno do sexto ano me mandou tomar naquele lugar. Eu tive que pôr ele para fora da sala aos gritos. Eu estava lançado para o ATEC lá com ele, chegou um aluno que ele chamou lá, porque tinha falado para o Proatec que ele tinha batido no teclado lá do notebook, o Proatec estava tentando orientá-lo simplesmente, não estava acusando ele de nada, tentando orientá-lo, explicar que ele não podia bater, porque se quebra, eles iam ficar sem o equipamento para usar, mostrou que tinha um monte de equipamento quebrado lá no coisa, ele falou: "Mas eu não quebrei nenhum", falou: "Não, mas você bateu, falaram para mim que você bateu no coisa", e aí ele começou a falar que estava acusando ele não sei o quê, só que daqui a pouco mandou o cara também tomar naquele lugar, né, o cara fez boletim de ocorrência e tudo. Eu também marquei lá no livro de ocorrência da escola o acontecido. Você entende? Aluno que não respeita nenhum professor, aluno de sexto ano com cigarro eletrônico na escola. Gente, o ser humano está cada vez mais podre. Cada vez mais eles se importam menos com o ser humano. Os pais cada vez educando pior os seus filhos. Só que eles não percebem que eles próprios vão sofrer as consequências disso no futuro. Então, queridos irmãos, o fim está se aproximando. E nós estamos
aqui, no meio dessa muvuca, e nós só temos uma coisa que nós podemos apegar para superar essa situação, que é Deus. Que é Deus. E nós estamos num mundo de injustiça e impureza dos seres humanos. O ser humano cada vez mais ruim, cada vez mais possuído por trevas e por maldade. Pessoas que estão à sua volta e ficam com inveja, fazendo mal a você. Você não pode nem se mostrar o que você é. Uma vez eu aprendi uma coisa com um colega da faculdade, né? Eu não tinha amizade assim com ele, mas eu via que ele era uma pessoa que ele tinha capacidade. Eu percebia pela maneira como ele fazia as atividades dele, as coisas, só de observar que ele tinha uma capacidade muito grande do que ele estava fazendo, ou alguma fala que ele dava. Mas ele nunca se mostrou o que ele era capaz. Por quê? Porque as pessoas têm inveja. As pessoas acabam querendo o seu mal por inveja. Por exemplo, teve uma professora que ficava pegando o pé de um colega meu, porque ele falou que ele tinha várias formações. O meu colega é formado em história, é formado em inglês, tem licenciatura em arte, em pedagogia, tem pós em história da arte, né? Vai cursar agora letras, português e inglês, e vai cursar também agora pós em educação especial. E ele tá aí, lutando pela carreira. Agora, se ele falar para os professores que ele pode dar aula de tudo isso, que ele fala tudo isso, ficam com inveja. Vão começar a chamar de professor bombril, professor que dá aula de um monte de matéria, que não sei o quê, por inveja. Eu falei para ele, não se mostra. Fala que você tá dando, você vai dar aula, pegou aula de história? Então bem, fala que você vai dar aula de história. Que você vai falar de história e que você vai completar a carga, tá dando aula de prova, projeto de vida ou de tecnologia, alguma coisa para completar a sua carga horária. Acabou. Você não tem que ficar mostrando quem você é, ninguém precisa saber. Porque o ser humano é podre, o ser humano vai ter inveja, vai querer te derrubar. Eu já 2 vezes que eu trabalhei em 2 escolas, que eu me senti, injustiçado com sair da escola e sinto uma inveja, um problema no ar. Quando eu trabalhei numa escola lá em São Paulo, eventual, eu fazia tudo que eu podia para ajudar, né. Eu estava nos corredores, quando a professora faltar, eu via que a professora não chegou na sala de aula, porque lá quem trocava lá era, o professor chegava e quem tinha sala de aula era o professor, quem trocava eram os alunos. E aí eu via que o professor não estava na sala, eu falava: "A professora tal não veio". Aí a disse: "Ah, pode ir lá". No intervalo era uma escola que tinha 15 salas, tirando o laboratório de informática e laboratório de artes. Então seriam 17 escolas, 17 salas de aula, divididas em 3 andares. Eu passava de uma por um intervalo, fechando todas as portas. E depois quando eu não ia pra sala de aula, eu ajudava a abrir, porque eu tinha a chave. E não foi na escola que me deram, foi minha mãe que me deu aquela chave, né, porque ela trabalhava na escola, e aí deram a chave para ela, né, porque ela era inspetora, ela era, limpava as salas, então ela tinha uma chave, né. E aí ela pegou e ela tinha duas cópias. Ela pegou e deu uma cópia para mim, né. E eu utilizei essa chave naquela época. E eu fazia as coisas, e eu não tive valor e fui dispensado. Aqui nesse meu último trabalho, foi a mesma coisa. Eu estava na escola, eu tinha um monte de janela. Segunda-feira, por exemplo, pra quem não sabe, janela é quando você dá uma aula, depois você fica uma, 2 uma ou mais aulas sem aula para depois dar aula de novo. Que nem eu na segunda-feira, por exemplo, eu tinha a primeira aula, depois eu só ia ter as 2 últimas. Então eu tinha 4 janelas, que eram 7 aulas. Então, ou seja, 4 janelas são 50 minutos cada aula. Então, ó, 50 minutos, 1 hora e 40. Aí depois, mais 50, 2 horas e meia. Não, 1 hora e 40, depois 2 horas e meia. Depois mais 50,
3 horas e 20 sem fazer nada. Então o que que eu fazia? Eu ajudava o Protec, eu ia lá, auxiliava ele a manter os computadores, auxiliava a guardar os notebooks, olhava os computadores que estavam carregando, auxiliei ele a organizar os celulares, entendeu? Auxiliava ele em tudo que ele fazia, ajudava ele a levar os computadores quando precisava levar os notebooks nas salas de aula, né? Quando o Protec não estava lá, porque já tinham ido embora, tinha de sexta-feira, por exemplo, não tinha Protec depois do horário. Então ia a gente lá pedir o controle, eu servia de Protec, falava, tá aqui o controle, toma o controle. Né? Cheguei a arrumar cadastro de aluno no sistema lá que não estava conseguindo acessar o sistema por conta de problema de cadastro. E me deram valor por isso? Não. Sacrifiquei as minhas férias fazendo aulas de reforço para os alunos e falaram que eu não dei reforço para os alunos. Me deram valor por eu ter me sacrificado? Não. Você entende, queridos irmãos? Nenhum esforço que a gente faz é bem visto por ninguém. Então, eu fiz mais do que a minha obrigação e não me deram um pingo de valor. Mas eu não me arrependo, eu teria, se fosse fazer de novo agora, eu faria tudo de novo, porque eu aprendi muito. Muito eu aprendi ali, entende? Desenvolvi amizade com os Proatec. Portanto, queridos irmãos, mas nós temos que tomar cuidado. E quando a gente faz mais do que pode, a gente pensa que tá ajudando, está fazendo bem às pessoas, mas o ser humano hoje em dia não quer o bem. Entendeu? Ele quer que você faça só a sua obrigação. Eles não querem saber de nada. Você vai nas escolas, a direção, as coisas não querem saber de você estar ajudando, não dá valor para quem faz mais do que não. Só dá valor ao que você tem que fazer lá na sua sala de aula, na sua função. Eles querem que você faça a função e vá embora. Eu fui trabalhar doente, com pneumonia, sem voz, eu estava lá, eu não faltei. Colocava vídeos lá para ensinar a matéria no lugar da minha voz, quando ela não saía direito. Eu estava lá e deram algum valor por isso? Não, pelo contrário, me criticaram porque eu estava trabalhando. Pô, cadê o valor? Cadê o esforço que tinha que ter mostrado? O cara é esforçado, o cara é. Não. Eu era o primeiro a chegar na sala de aula, organizava as carteiras, organizava a sala de aula, estava lá já dentro. Quando eu ia usar as apostilas, já deixava as apostilas em cima das mesas, usar notebook, já pus os notebooks em cima da mesa, estava lá. E qual foi o valor que me deram? Zero. Entendeu? Então, queridos irmãos, toma cuidado. O ser humano está podre. Nós estamos numa era de injustiça e de impureza dos seres humanos. Uma era que cada vez menos o ser humano está gostando um do outro. Que até pais e filhos estão ficando um contra o outro. Está na hora da gente começar a compreender que o fim está bem próximo. Que acontecimentos que aconteceram, não aconteceram, que jamais haviam acontecido. Esse monte de ciclone que tinha no nosso, aconteceu no nosso país, que nunca aconteceu. Inverno que se tornou, que anda se tornando quente. Frio que anda se tornando, verão que se anda se tornando frio. Aquela catástrofe do Rio Grande do Sul que nunca havia acontecido naquela magnitude. Esse terremoto de ontem que nunca aconteceu nessa magnitude. Terremoto aconteceu aí, não sei se foi na Turquia, onde foi. Lá tem constante terremoto, mas não na magnitude que teve lá. Tudo isso é sinal do tempo do fim. Frutas que estão dando fora de época. Tudo é sinal do tempo do fim. Tudo. Entenda, queridos irmãos. O fim está cada vez mais próximo. E Jesus alertou. Estudem a Bíblia. Para de ir atrás de besteiras que não tem revelação porque não há necessidade. Vamos atrás do que é revelado. Deus, ele é amor, é onisciente e ele se revelou a nós através da natureza, através dos profetas, através da natureza, através do ser humano, do nosso corpo, através da Bíblia, das Escrituras. Nós podemos alcançar e conhecer o nosso Deus de verdade. Nós nunca devemos nos gloriar por nós termos sabedoria, por termos capacidade. Não, nós temos que nos gloriar
de Deus estar conosco, de termos Deus na nossa vida, de conhecer a palavra de Deus, de ser servos fiéis e verdadeiros de Deus. Isso sim nós devemos gloriar. Ninguém é sábio se não tiver Deus consigo. Pode ser o homem que porque se diz mais inteligente. Ele é um tolo por não ter Deus consigo. Porque ele pode até se achar o mais inteligente. Só que ele está sendo mais idiota. Porque nada dessa inteligência que ele tem está servindo para nada. Pois ele está indo para a morte eterna e lago de fogo, mesmo se achando inteligente. Ele está sendo o mais otário, o mais idiota que existe na face da terra. Pois se ele tem tanta capacidade, como que ele é incapaz de enxergar Deus na sua frente? Como ele é incapaz de servir a Deus? Se ele fosse tão inteligente quanto ele pensa, ele estaria servindo a Deus. Todas essas pessoas que se dizem inteligentes demais, que não servem a Deus, são burras, são trouxas, são idiotas. Pois estão se matando, se levando para o lago de fogo e enxofre, e para a morte eterna. Se acham inteligentes, mas são incapazes de enxergar um palmo na frente dos olhos. Sábio ou inteligente é aquela pessoa que reconhece o poder de Deus, que aceita a salvação de Cristo, que aceita as orientações de Deus, que é obediente e temente a Deus, que põe Deus em primeiro lugar na sua vida. Este é o sábio, este é o inteligente. Agora, os demais estão indo ladeira abaixo. São tolos que estão pensando que são inteligentes, mas estão sendo os mais tolos e burros da face da história. Não esqueçam disso. Tá certo, queridos irmãos? Vamos ser justos. Vamos ser puros. Não façam o que é errado perante os olhos de Deus. Deus está vendo tudo. Disciplinem os seus filhos. Não permitam que eles maltratem ou respondam a professores. Então, disciplina eles. Não façam como essa família, que ao invés de disciplinar o filho rebelde, o filho violento que agrediu a professora, nós vamos lá agredir a professora também? Olha que belo exemplo que ele é para essa criança. O que vai ser dessa criança no futuro? Com certeza, essa família vai ser destruída. Por quê? Esse pai, esse padrasto, aliás, né, padrasto, essa mãe e essa tia vão ser presas. Porque eles vão ser indiciados tentativa de assassinato contra a professora. E essa criança vai para onde? Vai para FEBEM. Aquele pai que atropelou o colega do filho, porque o filho falou que tinha batido nele, também vai ser indiciado por homicídio. Esse pai que acreditou cegamente no filho ao invés de tentar ir atrás de saber a verdade, de se comunicar com o outro e ouvir o lado do outro. Não. O que vale é o que o filho falou. O filho pode ter falado a maior mentira do mundo, mas é o que o filho pro pai é o que vale. E não é assim. Esse pai está quebrando um mandamento, diz não dê falso testemunho contra o seu próximo. Tanto o pai quanto o filho. Lembre-se disso, queridos irmãos. E por fim, vou dar um testemunho meu, que eu estava pensando ontem. Eu estava no carro vindo do meu trabalho, né? Não entendi direito hoje o porquê, né? Se eu ultrapassei forçado, alguma coisa, que eu me lembre, não. Mas o cara veio até mim e me agrediu por eu ter feito alguma coisa. O cara veio, ele veio colocou o carro lado a lado com o meu, eu achei que ele ia falar alguma coisa pra mim, que tava com problema no carro, um pneu furado, alguma coisa do tipo. Ele simplesmente veio, passou um pouquinho de mim, me fechou, saiu, começou a gritar, esbravejar comigo, totalmente transtornado, me deu um bofetão na cara, um tapa, e ainda meteu o pé na porta do meu carro. Depois foi embora. Eu não reagi, né? E aí ontem a minha prima estava aqui, fazendo um chá de revelação dela, que ela bateu uma menininha. E aí eu pensei assim, o marido dela, ele é bravo, é violento, e ele sempre tá armado no carro com facão. Eu também agora ando com facão no carro, mas eu não ando com facão para agredir ninguém, eu ando com facão porque a estrada aqui pode ter árvores caídas e vai me passar, eu tenho que cortar para poder conseguir passar. Para isso, só. Não para agredir ninguém. E ele tá sempre com facão no carro. Se esse cara faz isso com ele e dá um tapa na cara dele, pode ter certeza que ele mataria esse cara com uma facãozada. Na mesma hora ele meteria o facão no cara. E onde estaria esse cara que agora vai ser pai de família, tá ali na festa comemorando? Se fosse ele lá e tivesse metido o facão no cara, estaria preso.
por assassinato. E nem pai iria ser agora. Essa criança que tá para vir, essa menininha, não existiria. Você entendeu? Será que compensa a gente ir dar uma facada no cara e parar na cadeia, destruir a nossa vida? Às custas de quê? Lembre-se do que Jesus disse: se o cara ligadinho deu um tapa de um lado, ofereça a outra face. Não adianta reagir. Se eu reagisse com aquele cara, eu estava sozinho ali, o cara estava transtornado. Ele poderia me agredir mais feiamente, até me matar. E outra, o que eu ia ganhar com isso? Se eu fosse denunciar ele na delegacia ali na frente, por exemplo, aí da delegacia ali na Quinta Superior, eu poderia denunciá-lo. Eu ia trazer mais violência dele pra cima de mim, vai saber se ele não ia armar arapuca pra mim, ia vir atrás de mim, ia aqui, pôr fogo no meu sítio. Eu vou saber quem é esse cara, se ele é uma pessoa, da maneira que ele agiu, ele é um cara violento. Eu não vou me meter com esse tipo de gente, não, que ele siga o caminho dele, que Deus puna ele pelo que ele fez comigo. Por mais que eu tivesse errado em alguma coisa, ele jamais poderia fazer isso comigo. Ele não tinha esse direito. Então que Deus puna ele, eu já o perdoei, mas Deus vai puni-lo pelo que ele fez. E são as consequências do que ele fez, né? Eu até falo para Deus, não impute a ele esse pecado, Senhor, assim como Estevão fez. Mas eu sei que Deus ele vai pagar pelo que ele fez. Entendeu? Então não sou eu que tenho que fazer justiça, é sim Deus. Então, queridos irmãos, encham-se de amor, ajam com mais amor, ajam com mais sensatez, sejam realmente inteligentes e sábios. Pois esse cara que veio me agredir, se eu sou um cara violento, ele poderia estar morto agora. Porque se era o meu colega, eu teria matado ele. Se é, mas isso é quente demais. Se era esse rapaz, primo da marido da minha prima, também talvez tivesse matado ele com uma facãozada. Aleijado. Será que valia a pena ele arriscar a vida dele ali? Entendeu? E sendo um covarde, porque ele vai atrás de um moleque, né? Eu sou um moleque, eu tenho 36 anos, na época eu estava com 35, mas eu tenho aparência de 20 e poucos anos, não, ninguém me dá 30 e tantos anos. Eu sou uma pessoa ingênua, boba, fraca, entendeu? A pessoa percebe. Agora, se eu fosse bombado, forte, tivesse uma aparência de pessoa mais séria, mais rude, será que ele teria vindo atrás de mim da mesma maneira? Será que ele teria agido comigo da mesma maneira? Você entende, queridos irmãos? Isso não pode acontecer, entendeu? Infelizmente, as pessoas estão agindo cada vez com menos amor ao próximo. Ele vem, tu já satisfação, ainda vai lá, mas numa boa fala, ô rapaz, você não viu lá que você fez não sei o quê? Eu nem entendi por que ele estava fazendo aquilo. Eu falei, desculpa, se eu fiz algo errado, desculpa, não vou fazer mais. Só isso que eu falei, não, eu não tinha o que falar mais ali. Eu nem sei do que ele estava falando, ele estava gritando, estava de uma maneira que ele não deixava a gente entender o que ele estava falando. Eu não fiz nada de errado. Não sei se foi a ultrapassagem que eu fiz, a ultrapassagem já era permitido. O carro que estava vindo de frente comigo estava bem longe, dava tempo, como deu tempo de sobra para mim passar. Você entendeu? Então, não precisava ele fazer aquilo. Compreende, queridos irmãos? Então é isso. Vamos agir mais bem ao próximo, né? E tomar cuidado, porque o mundo está infestado de injustiça e impureza. Cada vez mais o ser humano é mais violento, cada vez ele ama menos o seu próximo. Cada vez mais o ser humano está distanciando de Deus. Porque se você não ama o seu próximo, você também não ama Deus. Lembre-se disso, tá bom? Vamos fazer uma oração de encerramento. Querido Deus amado, encha todos que estão inscritos no meu canal e todos que estiverem me ouvindo, que não estejam inscritos no meu canal também, que possam ser agora preenchidos com o Espírito Santo e com o amor ao próximo, com o amor de Deus. Que possam olhar com seus semelhantes com amor, com
alegria, possa olhar querendo bem ao seu próximo, fazer bem ao seu próximo. Encha o coração dessas pessoas com o Espírito Santo para que elas jamais queiram mal ao seu próximo. E toda vez que elas, se elas forem agredidas, que elas deem a outra face. Encha os nossos corações para que nós possamos, para quem tem filhos e que mesmo quem não tenha, que vai ter um dia, para que nós possamos disciplinar e criar nossos filhos corretamente, não como bandidos, não como pessoas sem amor, sem moral. Que se nosso filho levantar a mão ao professor, que a gente também possa discipliná-los e pôr ele no lugar dele e mostrar que isso não se faz, e não ainda aprovar o que o filho faz. Que se alguém vir tirar satisfação porque o nosso filho fez algo na escola, que nós possamos agir com sensatez, e que nós possamos pôr essa pessoa no lugar dela, e não agir de maneira cabeça quente. Que nós possamos sempre agir com sensatez e com justiça, com misericórdia e amor ao próximo. Que assim seja, meu Deus. Nos encha com todos esses sentimentos, Pai. Nos preencha e não nos dê paz se nós não agirmos com amor ao próximo, Senhor. Que assim seja, meu Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Senhor. Obrigado, queridos irmãos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Que assim seja, ó, e glorifico. E que Deus abençoe a todos, que todos que estiverem trabalhando, que estejam me ouvindo, e os que estão inscritos no meu canal, que não estão me ouvindo, que possam voltar para casa em segurança. Que Deus abençoe o nosso fim de dia. Que Deus abençoe a todos. Amém.